Você já parou para pensar em como sua cidade ficaria se ninguém recolhesse o lixo durante 2 dias? Parece bem ruim, né? E se isso acontecesse durante uma semana ou mais? Por mais nojento e inacreditável que isso pareça, foi exatamente o que aconteceu uma vez em Nova York. Não houve nenhum desastre natural como você pode estar imaginando, nem alguma comemoração enorme do Super Bowl, mas sim a greve mais imunda da história de Nova York. Tudo aconteceu em 1968. Na época, a cidade tinha seu departamento de limpeza de rua, que funcionava desde 1881. O interessante é que ele não era eficaz até 1895. Mas vou explicar o porquê depois. Agora vamos voltar à greve de 1968. Naquela época, os garis faziam parte da Uniform Sanitation Association, algo como a Associação dos Trabalhadores de Limpeza Uniformizados. Em maio de 1967, o contrato oficial deles com a cidade venceu, e depois de 6 meses nessa situação, o líder John DeLury ameaçou fazer uma greve. Quando o prefeito John Lindsay soube disso, ficou muito preocupado e ofereceu o que parecia ser um ótimo acordo. Ele propôs um aumento salarial de 5%, cerca de $400, aposentadorias melhores e 100% de hora extra aos domingos. Mesmo assim, os valores dos salários e aposentadorias eram mais baixos do que os dos policiais e bombeiros, e a proposta de aumento foi vista como piada pelos garis. O que eles queriam era um aumento de $600, e quando viram que não conseguiriam isso com facilidade, ficaram furiosos. Em 2 de fevereiro, 7.000 trabalhadores, que correspondiam a 70% de todos os garis, se juntaram no City Hall Park e começaram a greve. Para o azar do líder, John DeLury, a lei Taylor Law havia sido sancionada 1 ano antes. Ela afetou 900.000 professores estaduais e municipais, enfermeiros, funcionários de transporte, garis e outros empregos municipais. O ponto mais famoso dessa lei era a cláusula que proibia as greves. A partir de 1967, os funcionários que tivessem ausência não justificada no trabalho seriam multados, e isso se aplicava a greves. Sindicatos que se unissem a paralisações seriam multados em milhões de dólares, e seus líderes seriam presos por terem incentivado os motins. E foi isso que aconteceu com DeLury. Os garis, porém, se mantiveram firmes e continuaram a greve. Não era só pelo dinheiro, eles viam aquilo como um modo de mostrar para todos que, embora trabalhassem com lixo, não podiam ser tratados como tal. Eles mereciam um nível salarial e aposentadorias iguais aos dos outros funcionários municipais. Em uma enorme cidade como Nova York, com milhões de habitantes, as sacolas de lixo se multiplicam mais rápido do que você pode imaginar. Depois de 3 dias de greve, em 5 de fevereiro, havia cerca de 30.000 toneladas de lixo em toda a cidade de Nova York. E o jornal The New York Times escreveu que a cidade parecia um enorme lixão, com montes de detritos cada vez maiores e com fortes ventos que espalham um cheiro forte pelas ruas da cidade. Depois disso, essa quantidade aumentou para assustadoras 100.000 toneladas. Quem testemunhou a greve lembra que a cidade estava quase toda coberta pelo lixo. Havia todos os tipos de imundície espalhados pelas ruas, de cascas de ovo, pó de café, caixas de leite, latinhas de cerveja e coisas muito piores. Os garis pareciam não querer dar o braço a torcer, tampouco o prefeito Lindsay. Ele decidiu que, já que palavras não estavam resolvendo a situação, talvez a força física resolveria. Assim, ameaçou trazer a Guarda Nacional e deixar as Forças Armadas fazerem o que fosse preciso. O governador Nelson Rockefeller, porém, não apoiou a ideia do prefeito. Tanto ele quanto outros sindicatos da cidade já não iam muito com a cara do prefeito, para falar a verdade. Rockefeller sugeriu que o prefeito concordasse em dar um aumento de $425, mas Lindsay não gostou da ideia, alegando que isso era demais para pessoas que fizeram uma greve ilegal. Enquanto isso, Rockefeller bolou um plano diferente. Decidiu que o Departamento de Limpeza Urbana deveria responder diretamente ao Estado, e não à cidade. O conselheiro dele trabalhou com tanto afinco na nova legislação, durante o fim de semana, que até precisou ser levado ao hospital. Lindsay, ainda sem saber da nova legislação, estava tentando negociar com a empresa. Depois de se recusar mais uma vez a acrescentar 1 centavo sequer ao aumento de $400 por uma questão de princípios, dizem que o representante dos garis respondeu que os princípios não vão limpar suas ruas. Como a cidade estava ficando cada vez mais coberta pelo lixo e nada estava sendo feito para resolver a crise, sindicatos de outras cidades ameaçaram apoiar os garis de Nova York e fazer uma greve geral. Em 10 de fevereiro, o governador Rockefeller decidiu que era hora de colocar um fim nisso tudo.
ele anunciou oficialmente que o Estado estava assumindo o Departamento de Limpeza Urbana. Assim, acalmou os trabalhadores, oferecendo um aumento de $425 com reajustes futuros, e eles voltaram às suas atividades. Agora, o interessante é como as pessoas reagiram a isso. Era de se esperar que se alegrassem com o fato de a cidade estar limpa de novo, mas muitas ficaram furiosas. Elas já tinham sobrevivido a greves de taxistas, de escolas, barcos de reboque e até de coveiros, mas já não suportavam mais isso. E esperavam que as autoridades municipais e estatais encontrassem um jeito de colocar um fim nesse problema. Uma coisa que todos os serviços municipais têm em comum é que eles raramente recebem reconhecimento quando tudo está bem, mas quando alguma coisa dá errado, são lembrados imediatamente. E quando se trata de serviços de limpeza urbana, você não só vê, mas sente o cheiro da diferença. E você acredita que houve uma época em que não havia nenhum serviço de limpeza urbana em Nova York? Na verdade, o Departamento de Limpeza de Ruas, como você já sabe, só foi criado em 1881, mas ele só começou a funcionar 14 anos depois. O motivo desse atraso era a corrupção na administração da cidade. Controlar a limpeza urbana era uma fonte de dinheiro fácil, então alguns grupos políticos corruptos se aproveitaram disso. Assim, até 1895, os nova-iorquinos tinham restos de comida, urina e pedaços de móveis, só para mencionar algumas coisas, espalhados por onde quer que fossem na cidade. Felizmente, tudo mudou quando William Strong se tornou o prefeito da cidade. Os jornais daqueles dias, incluindo o Harper's Weekly, mostraram fotos incríveis do antes e depois da cidade, tiradas em 1893 e 1895, respectivamente. Strong colocou George Waring, um oficial de guerra civil e veterano, que dizia ser um engenheiro sanitário, no comando do Departamento de Limpeza das Ruas. Surpreendentemente, ele deu uniformes e capacetes brancos para os garis para representar a higiene e a autoridade, e todo mundo começou a chamá-los de Asas Brancas. Eles eram tratados com honra e respeito, pois as pessoas ainda se lembravam muito bem de como a cidade havia ficado sem os serviços deles. Mais de um século já se passou, mas a missão do que agora se chama Departamento Sanitário de Nova York continua a mesma: manter a cidade limpa, varrer as ruas, recolher o lixo e levá-lo para algum lugar. Além disso, eles retiram neve das ruas durante os meses de inverno. Manter todo esse trabalho gera um custo para a cidade de aproximadamente $16 milhões por ano. Os garis percorrem cerca de 47.400 rotas fixas, cobrindo um total de mais de 9.656 quilômetros por dia, todos os dias. Isso equivale à distância de ida e volta da cidade de Nova York para Los Angeles. Há duas diferenças principais entre o trabalho dos garis do início do século XX e o de agora. Para começar, não há um lixão dentro do território de Nova York, onde o lixo é depositado. Staten Island foi um local de aterramento de lixo durante muitos anos. Mas agora, essa área se transformou em um lindo parque que cheira a flores silvestres. Hoje em dia, as empresas particulares transportam lixo para outros estados na costa leste e no meio oeste. Antes disso, ele é separado entre orgânico e reciclável. O Departamento Sanitário da cidade de Nova York só cuida do lixo das casas. As empresas privadas são responsáveis por recolher o de empresas, restaurantes e entulhos de construções e de demolições. E a segunda diferença é que há dois serviços de recolhimento de lixo diferentes que funcionam de dia e de noite. 7.200 trabalhadores municipais do Departamento Sanitário realizam os trabalhos diurnos, passando de porta em porta. Eles trabalham 8 horas por dia. Quando a noite cai, caminhões de lixo particulares entram em ação. Eles representam mais de 250 diferentes empresas sanitárias privadas que cuidam do lixo de restaurantes, escritório e outros negócios. Então, o trabalho deles é maior e mais corrido. Quem trabalha para as empresas sanitárias privadas geralmente tem jornadas de 10 a 14 horas. Como é o recolhimento de lixo da sua cidade? Você acha que é bem feito? Conte pra mim nos comentários. Se aprendeu alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá a lugar algum ainda. Nós temos mais de 2.000 vídeos legais pra você. É só escolher um vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Junte-se a nós no lado incrível da vida.